Aqui no estúdio, quem traz para a gente mais algumas orientações para se evitar o mau uso das redes sociais é o advogado Thiago Giacomo, que é especialista em direito da comunicação. Boa tarde, Thiago, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. A gente agradece. A gente viu ali que não dá para brincar, porque rede social, apesar de ser um espaço de interação, de comunicação, das pessoas se divertirem, é também um espaço onde é preciso responsabilidade sobre o que você fala, né? As pessoas podem expressar opinião, mas essas opiniões também geram consequências. Sim, é importante que os jornalistas levam para a sociedade todos esses casos que geram problemas criminais, trabalhistas, cíveis, que já são muitos. Aqui em Goiás nós somos campeões de problemas. Nós temos exemplos famosos como o da Fran, o do Cristiano Araújo, o dos jovens de Jataí que filmaram em uma viatura policial, esse do Pet Shop agora. Então nós temos vários exemplos concretos de pessoas que já experimentaram problemas e que devem servir esses erros passados para que os usuários no futuro não repitam as mesmas falhas e também não tenham problemas, porque nós percebemos que o mau uso das redes sociais gera problemas, às vezes numa relação de trabalho para o empregador, para o empregado, para a sociedade, para a família do usuário, como por exemplo no caso do Cristiano Araújo, né, que para o empregado, por exemplo, foram penalizados com a dispensa por justa causa, que dói muito no bolso do trabalhador quando ele é mandado embora por justa causa. Para a empresa, o prejuízo foi na imagem dela, né, porque ela vai ter dificuldade para se reinserir no mercado depois daquele vídeo e também já está respondendo a um processo de indenização por causa do compartilhamento feito pelos empregados. Para a família, o que restou foi ter a imagem daquele ente familiar e querido divulgado em todo o mundo. E para a sociedade, para os fãs, para todos nós que gostávamos do cantor, ter que acessar esse tipo de conteúdo. Então veja que 55 segundos de gravação jogados na internet gera prejuízo em efeito dominó para todo mundo. Agora, Thiago, até que ponto uma postagem pode ser avaliada como um direito de liberdade de expressão e em que momento que se extrapola? Porque parece que as pessoas não têm um limite, né? Não sabem até que ponto, é minha liberdade, eu posso falar e colocar o que eu quero. Como o próprio professor Geraldo falou na matéria, depende muito do contexto, do que você está falando. Não adianta nada você argumentar super bem, de forma polida, e no final da sua argumentação você perder a linha e começar a ofender, a xingar ou a violar os direitos de imagem, da honra da pessoa ou da empresa que você está falando. Outra situação que é muito comum hoje em dia, que nós temos que tomar cuidado, é em relação ao consumidor. Hoje, quando nós passamos por alguma situação de consumo que não somos bem atendidos, ou que recebemos um produto com defeito, ou algum produto que não era da forma como nós esperávamos, nós algumas vezes optamos por desabafar na internet, nas redes sociais, aquele descaso. Já coloca a marca, fotografa, faz um monte de coisa. Isso. E às vezes na hora de contextualizar, na hora de redigir, nós extrapolamos as críticas e começamos a ofender a marca, a empresa que nós compramos o produto ou o serviço. Nesse caso, a empresa também tem todo o direito de ir com uma ação judicial contra você, consumidor, que exagerou na sua manifestação e ofendeu a honra e a imagem dela e processar o consumidor. Então, às vezes, ele passou de ser lesado no processo, porque teve um problema na relação de consumo, para ser uma pessoa processada numa área civil, numa área criminal, por causa do comentário. Está diretamente ligado à imagem de uma pessoa, como a gente viu a partir das últimas eleições, virou um festival de piadas, de montagens com os próprios candidatos à presidência, vídeos, e esse tipo de situação. Como gerir essa situação? Como colocar limite nisso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque é uma dúvida muito comum dos usuários, porque pensam que, por exemplo, o político, por ser político, ou o ator, ou o cantor, por ser pessoa pública, não tem direito à honra. E isso não é uma verdade. Nós já temos poucos casos em que políticos, inclusive aqui em Goiás, processaram eleitores que exageraram na hora de criticá-los nas redes sociais. Então, quando o eleitor vai falar de um político, às vezes fala que ele é um bandido, um corrupto, um desonesto, ou algo do tipo que quando faz personagem também, tem personagens assim que todas essas questões que macule a honra e a imagem do político, ele também tem todo o direito de acessar aquela publicação e, a partir daquela publicação, ir atrás do responsável e processá-lo nas esferas cabíveis. E essas publicações, elas acabam se tornando provas, né? Provas muito cabais, aliás, de tudo isso, porque à medida em que a pessoa posta alguma coisa na internet, aquilo ali viraliza e vira público. Ali, se fazer um print, como a gente diz hoje no celular,
fica tudo certo, né? A justiça hoje até entende essas publicações, prova, né? os prints como prova, né? Sim, são provas válidas e é isso que nós temos que pensar, porque às vezes a gente se manifesta de uma forma hoje pensando que tem direito, que está certo, mas lá na frente essa mesma publicação, esse mesmo comentário pode servir como a prova do seu ato ilícito. E em relação ao print, para que a pessoa que constate algo que ela enxergue como um problema na internet, seja em rede social, ou em aplicativo de celular, ou em qualquer outro tipo de site que esteja no mundo online, porque que acontece? Quando você acessa essa informação no mundo online, você vê na tela do computador ou do celular. Como é que você transforma isso em documento? Como é que você leva isso para o processo documentado, algo que você viu na telinha, né, do computador ou do celular? Pegue essa publicação, vá até um cartório e faça um documento chamado ata notarial, que é o quê? O servidor do cartório, ele vai acessar do computador dele essa informação que você está falando, que você viu na internet, e vai certificar que essa informação realmente existiu, e a partir disso ele vai transformar isso em um documento com fé pública. Porque aí lá na frente, se essa pessoa, por exemplo, que cometeu um erro na internet, resolve pagar, você tem o documento com fé pública que aquela publicação, em algum momento, ela existiu no mundo virtual. E com relação a casos que são, assim, que acabam de forma mais trágica, como a gente viu no ano passado, aquela dona de casa lá no Guarujá que foi linchada porque houve uma foto, a confundiram e, enfim, acabou com a vida da mulher, literalmente. Que tipo de punições a justiça já coloca para os casos? O que já teve de mais grave de punição por esse tipo de colocação errada? O problema dessas questões da área criminal é que, como esses crimes são com penas pequenas, eles precisam que as pessoas ofendidas vão até procurem um advogado e vão até a justiça requerer o cumprimento da lei. Porque tem situações, crimes, por exemplo, como o de homicídio, que o Ministério Público ele toma conta do processo e ele já vira automaticamente um processo. Mas nesses casos que as penas são menores, precisa que a pessoa ofendida procure o advogado e vá na justiça. E o que acontece é que na prática, muitas desses problemas não são levados aos judiciários ou não são resolvidos porque as pessoas ofendidas não vão atrás dos direitos. Então fica a dica aí para essas pessoas que realmente precisam procurar o direito porque eles estão aí para isso, né? Indenização, tudo isso cabe, né? Tudo cabe. Tem que fazer uma checagem muito boa e colher todas as provas que estão no mundo virtual e apresentá-las para um advogado ou então para a autoridade policial. Tá certo, o Thiago Giacomo, que é advogado especialista em direito da comunicação, a gente agradece muito essas dicas a respeito desse mau uso que as pessoas fazem aí nas redes sociais. Vamos ficar atentos. Obrigado pelo convite e boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.